Eu só quero, antes de começar a falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, dizer um exemplo só, né? Por exemplo, uma paciente minha, uma mulher de 30 anos, jovem ainda, que sofre de depressão desde os 13 anos de idade, ela sofre de depressão, com várias tentativas de suicídio. E essa mulher, naquela primeira entrevista que nós fizemos, que foi transmitida pelo YouTube, ela gravou essa nossa entrevista, e depois ela ficou sem saber como era que podia pedir ajuda e ir ao psiquiatra, né? E ao ouvir este programa na última semana, ela soube do nosso endereço, e foi aí que ela mesma tomou a iniciativa de nos procurar, e começamos com ela um tratamento da sua depressão, que eu tenho certeza que vai ser produtivo. Então, esses exemplos assim se reproduzem, porque o que mais interessa para nós, com a nossa vinda aqui ao programa, é justamente levar ao ouvinte o conhecimento sobre os transtornos mentais, sobre o sofrimento do cérebro humano, coisa que é um processo natural da vida, né? Nós adoecemos do coração, vamos ao cardiologista. Nós adoecemos do pulmão, vamos ao especialista. Nós vamos cada um. Agora, quando o cérebro adoece, a gente tem que procurar os especialistas que tratam dessa coisa. Então, comecemos aqui com uma definição do que seja o transtorno obsessivo compulsivo, né? O que é isso, né? Primeiro, é um sofrimento mental e emocional que é decorrente de duas sintomáticas. Uma sintomática constituída por obsessões, que eu vou definir logo em seguida, e uma outra sintomática das compulsões. A obsessão e a compulsão, muitas vezes elas vêm juntas, né? Esse sofrimento, ele acontece com uma perda significativa de tempo na vida da pessoa, né? A pessoa passa muito tempo só se ocupando das suas ruminações, das suas obsessões e das suas compulsões, né? E o pior de tudo, a pessoa está sofrendo, mas ela reconhece que aquelas coisas, aqueles pensamentos que vêm à sua mente e aquelas compulsões, aqueles tiques, aquelas manias repetitivas, elas são coisas irracionais. As pessoas chamam isso de manias, né? A pessoa reconhece. Olha, eu não devo estar pensando. Por exemplo, eu saio de casa, fecho a porta da casa, né? Aí quando chego no meio do caminho, vou pro trabalho, aí fico naquela dúvida: fechei ou não fechei a porta? Aí, enquanto eu não voltar para conferir se eu fechei a porta, eu não sossego, né? E quando eu chego no trabalho, aí ainda a dúvida pode surgir, né? Porque é uma intrusão, né? A obsessão é justamente isso. Os pensamentos entram na sua mente ou vêm à sua mente, independentemente da sua vontade. Você fica ali se debatendo, dizendo: não, eu fui, conferi, fechei, mas mesmo assim o pensamento, olha, eu estou só dizendo um desses exemplos. Então, vamos definir concretamente o que seja obsessão. As obsessões são pensamentos, elas são impulsos ou imagens, né, que penetram na nossa mente ou que chegam assim impulsivamente na nossa mente, e que a gente sabe que aquilo é um absurdo, aquilo é uma coisa inadequada, né, mas que terminam gerando uma ansiedade. Como eu às vezes vem um pensamento, eu tento desviar a atenção, eu canto, eu ligo a televisão, eu boto um fone no ouvido, né? Eu tento me concentrar em alguma coisa, mas aquilo não me deixa em paz. Aqueles pensamentos, e o que é que vem? Me causam uma grande ansiedade e tomam praticamente o meu tempo útil de eu me dedicar aos meus afazeres, né? E aos cuidados que eu tenho que ter comigo e com meus amigos e familiares, né? Agora, essas obsessões, elas não são
aquelas preocupações excessivas, porque às vezes as pessoas têm muitas preocupações, né, com os problemas da vida real. Eu estou me preocupando às vezes 24 horas por dia quando surge um problema, mas aí, por exemplo, a minha preocupação, ela tem uma racionalidade, porque eu estou me preocupando com os problemas da vida real. E a obsessão é uma preocupação excessiva com coisas que são irreais, né? Só daquela imaginação, daquelas imagens que surgem à minha mente, né? E eu tento, como eu já disse, né? A gente tenta tirar aquilo da cabeça e dá muito trabalho, até que eu possa ir pedir ajuda médica para me tratar. E na questão dessas obsessões, eu mantenho o estado crítico. Eu sei que, por exemplo, aquilo é um absurdo, aquilo é inconveniente, aquilo é irracional. Eu mantenho esse estado crítico, é diferente de outras doenças, por exemplo, da esquizofrenia, quando eu imagino coisas e aquilo ali me parece que seja, dentro do quadro da esquizofrenia, uma realidade, né? Pensamentos, ideias, vozes, delírios, essas coisas todas, eu passo a viver uma realidade. Eu não tenho crítica que aquilo ali seja uma doença, né? Então, é essa definição das obsessões. Então, vem a outra sintomática, que são as compulsões. O que é a compulsão? A compulsão já é o comportamento ou ação repetitiva, aquilo que eu lhe digo. Me vem à mente o pensamento de que eu não fechei a porta ou eu não fechei o gás, né? Do fogão. Hein? Aí eu tenho que ficar ali sempre indo e voltando para ver se eu fechei a porta ou não. Isso aí se chama ações repetitivas de checagem. A pessoa está sempre checando se fez aquilo ou não fez, né? E aquilo leva muito tempo. É a mesma coisa da lavagem de mãos, né? De limpeza. Ora, eu passo horas e horas lavando as minhas mãos, saio da pia, né? De repente eu acho que eu já estou contaminado e aí tenho que voltar a lavar minhas mãos várias vezes. E por aí, essas compulsões, né? Elas vão se repetindo até que causam grandes transtornos. Por exemplo, quem lava as mãos diversas vezes durante o dia todo, de uma forma compulsiva, essas pessoas têm sérios problemas de pele, né? Mas é aquela coisa, a pessoa está sempre compelida a fazer em resposta a uma obsessão, né? Quer dizer, vem o pensamento de que minhas mãos estão sujas. E aí eu tenho que fazer o ritual, né? A compulsão de lavar as mãos e repetidas vezes, e isso nunca me satisfaz. Eu sempre achando que minhas mãos podem me contaminar, né? Então, são esses os sintomas do famoso, né? Que você chamou, viu, Marcos, de bonito transtorno obsessivo compulsivo. O nome é bonito, mas o sofrimento é muito feio para quem sofre do famoso TOC, né? Então é isso aí, com essas indagações assim, essas definições do que seja TOC, né? Agora, doutor, quem tem TOC geralmente sabe que tem TOC? A pessoa tem consciência das manias dele. É isso que eu estou dizendo. Ele tem a crítica, né? Por exemplo, eu sei que não devo lavar minhas mãos o tempo todo. Por exemplo, é comum que antes das refeições, né? Normalmente, mesmo que as nossas mãos não estejam sujas, como se diz, mas eu tenho que lavar minhas mãos antes das refeições. Mas o transtorno, a pessoa que sofre de compulsão, né? De limpeza, por exemplo, ela não sai de perto da pia. Ela não aperta a sua mão com medo de se contaminar. Se tiver que apertar a sua mão, ela, assim que apertar a sua mão, ela corre para o banheiro porque acha que ficou contaminada, né? Ou então, essa questão da mania é difícil. Por exemplo, uma mulher que sofre com o transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, ela não se aproxima nem do marido, né? Porque acha que o toque do marido em qualquer parte do corpo dela vai contaminá-la. Quer dizer, isso já cria um problema. Mesmo ela tem consciência, né? Ela tem consciência que o marido, nesse exemplo que eu estou citando, que o marido não vai contaminá-la, né? Mas ela não consegue, né? Ela se apavora, ela passa a viver um quadro de ansiedade, e essa ansiedade, né?
começa a criar um quadro de angústia e até mesmo de incapacitação, e aí, já que a pessoa vai perdendo a sua funcionalidade, eu vou deixando de fazer as coisas, de trabalhar, de me relacionar bem com todo mundo, de me vestir, aí eu vou viver praticamente só em função das minhas obsessões, dos meus pensamentos e das minhas compulsões, das minhas manias, né? Desses controles, né? Que a gente vai fazer, né? Mas aí a gente tem que saber o seguinte, né? Que os pacientes nem sempre contam para as demais pessoas que sofrem de toque, né? Elas só contam mesmo quando elas já não aguentam mais, aí vão procurar o especialista. Tudo bem, para o especialista elas vão contar, né? E qual o tratamento que existe para isso? Você consegue se livrar, por exemplo, definitivamente do toque? Olha, hoje nós temos muito bons tratamentos. Antigamente, quando havia um paciente com toque, né, a gente dizia que, olha, não havia o tratamento específico, mas hoje os médicos eles estão tratando muito bem, porque nós hoje dispomos, primeiro, de diversas técnicas de tratamento, incluindo a medicamentosa. Nós temos hoje bons remédios antidepressivos, né, que a gente utiliza para ir fazendo o tratamento. O tratamento ele tem que vir acompanhado da psicoterapia, porque precisa haver um treinamento, né, para como o paciente se comportar diante das suas obsessões e das suas compulsões. E o medicamento, geralmente, né, tem casos difíceis, né, certo? Eu vou citar aqui um exemplo, porque até que ponto você veja, a pessoa tem consciência da doença, né? Eu sei que eu estou doente, mas eu não consigo, né, me livrar daquelas compulsões. Eu tenho um paciente, um professor, um jovem, casado, 2 filhos, né? Que ele uma pessoa, além disso, ele era contador. E essa pessoa, ele começou o dinheiro que ele ganhava era mais do que suficiente, até mesmo para acumular. Mas ao se manifestar a doença, ela veio com tanta intensidade que, além dele pegar o dinheiro dele, do salário dele e da mulher também, que era profissional, ele começou a tomar dinheiro emprestado. Agora, sabe para que ele tomava o dinheiro emprestado? Para rasgar e enterrar o dinheiro. É um absurdo? Era. Ele estava sabendo que estava fazendo um absurdo. E nisso, quando ele me procurou, ele já estava devendo aos agiotas R$500 mil. Onde era que ele botou esse dinheiro? Enterrava em torno da casa. E fazia verdadeiros rituais, né? Depois que ele sepultava as notas rasgadas de reais, ele começava a rezar e a rodear a casa como se tivesse, assim, num funeral religioso, né? Esse tipo de compulsão, de obsessão e compulsão, né, é um dos tipos mais difíceis de a gente tratar, porque quando há um componente sexual ou religioso é um tratamento mais difícil, mas mesmo assim, alguns casos a gente consegue curar os pacientes. 90% dos pacientes bem tratados, né, no caso aí tem que ser pelo um psiquiatra que entenda de psicoterapia, porque não é só questão do remédio, tem que fazer a psicoterapia com os pacientes. Então, nesses casos a gente tem uma resposta positiva, mas alguns pacientes têm que recorrer até mesmo à cirurgia, né? A cirurgia no cérebro para alguns casos só, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, por ano, aqueles casos que não respondem à psicoterapia e aos tratamentos medicamentosos, são feitos procedimentos invasivos, que se chama, inclusive, cirurgias em algumas partes do cérebro, que em alguns casos dão resultado. Ok, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550. Conheço uma pessoa que quando sai de casa, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Se ele vir que não fez o mesmo trajeto, ele volta para o ponto de partida. Ouvindo, quer saber, isso é toque? É toque.
É toque e isso aí causa um sofrimento danado, certo? Porque de início o toque, ele não afeta a memória da pessoa. Então você traça um roteiro de ida e vinda, né? E já agora, com o passar do tempo, você vai começar a ter problemas de memória e você vai começando a esquecer, né, a trajetória. E aí a dúvida aumenta mais, né? Então eu tenho que fazer essa repetição várias vezes. E justamente isso. Ele tem a obsessão de que, primeiro, o pensamento de que eu devo seguir esse caminho. E a compulsão é a repetição desse ato de caminhar, né? Se ele não fizer isso, ele não tem aquele alívio imediato. Mas quando ele faz a trajetória, repete a trajetória, sempre os pensamentos vão aumentando cada vez mais. Outra pergunta, doutor Salomão, bom dia. Quando vou para uma festa, fico só pensando em coisa ruim e fico toda me tremendo, doida para vir embora. O que será isso? É toque? Isso aí nós analisamos, né, da questão do transtorno de ansiedade generalizada, né? Isso aí não é toque. Interessante como uma coisa acaba ligando a outra, né? E o quanto o ouvinte, ele realmente é indeciso. Tem mais uma pergunta aqui, o Paulo Sérgio, ele pergunta se existe tratamento com remédios para o toque. Existe, isso que eu estou dizendo, né? O tratamento, ele implica obrigatoriamente o uso de antidepressivos. Nós só usamos, no caso dos toques, os famosos remédios tarjas pretas, os tranquilizantes, excepcionalmente quando o paciente não está dormindo, né? E por algum momento. Agora o tratamento tem que ser feito com esses remédios que a gente trata as pessoas com depressão e tem que vir associado a isso com a psicoterapia, que é o aconselhamento, o psiquiatra dá tarefas para o paciente realizar, se expor. Por exemplo, nesse caso aí, do rapaz que tem a mesma trajetória, né? A gente começa a trabalhar com ele para ele começar se desviando, fazendo outros roteiros, né? Certo? Eu vou citar um exemplo recente de um paciente, né? Que era um absurdo. Ele tinha o toque e dizia o seguinte: se eu pegar o meu dedo, vem o pensamento de que se eu não entortar o meu nariz com o dedo para a esquerda, vai acontecer uma grande tragédia na minha família. Você sabe, o cara passar todo dia com esse medo, se eu não entortar, entortar o daqui, pegar a ponta do nariz, e se eu fizer para a esquerda não vai acontecer nada. Mas se eu botar para a direita, aí vai acontecer uma tragédia com a minha família, né? Quer dizer, isso aí causa um grande sofrimento. A gente vai mostrar para o paciente, vai convencer ele devagarzinho, porque nem sempre eles vão fazer essas tarefas, porque eles são dominados pelo medo, não? Então é o seguinte, quando o paciente diz assim, se eu mexer com a posição do meu nariz, vai acontecer isso. Aí o psiquiatra vai dizer, não vai acontecer. Então você vai fazer na minha frente vários movimentos para o lugar em direção que você está dizendo que pode acontecer uma tragédia. E o paciente, temerosamente, ele vai fazer logo de início. Quando ele vê que nada acontece, aí ele vai se convencendo. É a mesma coisa do caminho, né? Da pessoa que vai fazer essa trajetória, tem que fazer a trajetória, ele tem que aprender a desviar o caminho e não o principal, na dúvida ele não voltar. Então, no caso, seria quebrar esses rituais como acabar você com acabou. As crenças, né? E acabar com esses rituais. Nesse caso, por exemplo, desse rapaz, que ele todo dia tem que fazer o mesmo caminho. O que ele tem que fazer é deixar de fazer esse caminho? Deixar de fazer isso. Quer dizer, o paciente começa a se expor, ele começa a reagir. Não adianta ele ficar botando o áudiozinho lá nos ouvidos para escutar uma coisa, porque o pensamento é maior do que o som que ele pode perceber pelos ouvidos, né? Então é o seguinte, o que ele deve fazer é fazer o enfrentamento do medo. Ora, eu tenho consciência de que aquilo é uma obsessão, então se eu enfrentar não vai acontecer nada de ruim, ao contrário, eu vou tentar fazer como todo mundo, né? Andar relaxadamente, né? Percorrendo vários caminhos, etc e tal.
Tem outra pergunta aqui do nosso WhatsApp. O meu irmão, ele tem que beber, né, para poder se lembrar das coisas. E a cachaça, inclusive, está ofendendo muito a ele. Ele já está praticamente dependente, ou seja, para ele poder se lembrar das coisas, tem que beber, tem que ingerir bebida alcoólica. Isso é toque? Não, também não. Isso aí é um caso já do transtorno de memória causado pelo uso crônico de bebida alcoólica, né? O distúrbio de memória é uma das características do alcoolismo crônico e de outras drogas também que afetam a memória da pessoa. Outra pergunta: meu filho tem uma prova para fazer, só que ele estuda, sabe de tudo e na hora da prova fica tão ansioso que esquece tudo. Qual o caminho a seguir? A ansiedade é aquilo que a gente já falou também, a ansiedade, né, específica, né? Quer dizer, o medo, né, aquela coisa de fazer a prova esquecendo tudo, aquele branco que dá, né? Nós já tratamos desse assunto, isso não é toque, né? Toda noite quando vou dormir, mesmo estando sem fome e mesmo que seja muito tarde, tenho que comer alguma coisa, e aí? Isso aí já é uma compulsão, não é obsessão, né? Isso aí é do quadro da ansiedade também, de ansiedade generalizada, tem muito isso, quer dizer, a compulsão, que não é a compulsão do toque, você tem a compulsão de se levantar toda noite, abrir a geladeira, né? E as pessoas obesas, elas sabem muito bem, toda noite tem que se levantar e comer. Por quê? Porque não só consegue dormir depois que comem, ou então acordam com muita ansiedade e só voltam a dormir se comerem. E como é que deve reagir a família, as pessoas que estão do lado de quem tem toque, por exemplo? Olha, a família é muito importante, porque a família ela tem que participar do tratamento do toque, né? Porque as tarefas que se dá, né, para o paciente com toque, os pacientes com toque, quando eles espontaneamente procuram o médico, é mais fácil da gente tratar, porque o paciente já não aguenta mais o sofrimento e ele quer ter uma melhora na condição de vida dele, né, na qualidade de vida dele. Agora, quando aqueles pacientes não se dão conta de que devem procurar um especialista, aí eles são trazidos pela família, e nesses casos aí a família tem que ajudar muito. Por exemplo, nas tarefas de levar o paciente para se expor, o paciente tem um medo, né? De percorrer uma trajetória, aí a família tem que estar muito presente, a família tem que estar ao lado dele, tem que participar das entrevistas com o psiquiatra, que é para a gente, justamente essa psicoterapia, a gente estimular que a família participe, né? E aí o paciente, com a ajuda da medicação, que é fundamental, né? Porque já foi analisado, e há vários estudos, que há uma alteração na questão do toque, alterações profundas no sistema de neurotransmissores, né? Que são aquelas substâncias que regularizam o comportamento e as atividades psíquicas da pessoa. Para fechar, estamos aqui hoje falando sobre toque. E se não for tratado, ele pode virar o quê? Olha, o toque, quando não tratado, né? Ou mesmo quando tratado e não há um bom resultado, os pacientes podem ter primeiro, aquela sensação de inutilidade, porque aí começam alterações de memória, as pessoas ficam mais lentas, as pessoas ficam mais retraídas, as pessoas começam a ter alterações mentais, né? Mais fortes, né? Do que essas que eu já disse, né? As pessoas se tornam insuportáveis, né, para outras. Por exemplo, há muita dissolução de casamento por causa dessas questões não tratadas, né? As pessoas, elas se tornam também até isoladas da própria sociedade, porque as pessoas evitam se expor, etc e tal, né? Agora, veja bem, hoje em dia há um percentual muito grande de pessoas, né? 3% da população, às vezes mais de 3%. Se você pega numa cidade de 100 mil habitantes, você vai ter 3 mil pessoas sofrendo de toque, né? Se você pega, em média, né? Não vou dizer que em Caicó tem 2.100 pessoas sofrendo de toque, porque isso é uma média, uma proporção para toda a população de uma forma geral, né? E tem que dizer também que o toque, ele afeta
de uma forma quase igual aos dois sexos, masculino e feminino, mas os homens, o toque começa mais precocemente do que nas mulheres. Uma outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, ela inclusive já começa dizendo que se autodiagnosticando, se eu tenho toque, nunca termino algo quando aparece para mim, não é? Pois acho que alguma coisa ou obstáculo vai aparecer, e ela acaba desistindo. Ela tem um projeto, por exemplo, de vida, um projeto profissional, ela começa, aí já coloca na cabeça que vai acontecer algo de ruim, algum obstáculo, ela desiste facilmente. Aí a gente teria que fazer um diagnóstico diferencial, viu? Porque esse negócio de você quer fazer a coisa e depois desiste, aí você tem que analisar, porque não parece com o toque. Aí no caso dessa Por isso que eu falei que ela já autodiagnosticou, que é um risco, inclusive, né? São pessoas, às vezes, que têm transtorno de personalidade, né? São pessoas esquivas, são pessoas pessimistas, né? E às vezes nunca pode ser que ela tenha toque, mas não como diagnóstico principal. Aí no caso aí seria bom um diagnóstico, já que isso está atrapalhando a vida dela. Mas, por exemplo, a sintomática que ela também não expôs, só essa aí, de que eu começo a fazer algo e depois desiste, né? Ok, então no caso ela é bom procurar um especialista, né? É bom começar a conversar com um psicólogo para ver se realmente ela tem toque. Se tiver toque aí, por exemplo, tem que ir para o psiquiatra para fazer o devido tratamento, né? A gente tem que ver que 90% dos pacientes têm uma boa ou ótima resposta aos tratamentos psiquiátricos, aos tratamentos terapêuticos.